Olá, jovem adventista! Dias literais é o título da nossa lição do dia de hoje, que discute a criação do mundo em 6 dias, conforme descrito no primeiro capítulo do livro de Gênesis. A Terra teria mesmo sido criada em 6 dias literais de 24 horas cada um? Ou será que não é nada disso que as Escrituras Sagradas quis dizer e esses dias, assim como é apresentada por alguns cientistas, são eras de tempos, totalizando assim milhares de milhões de anos, ou até mesmo bilhões de anos, que nos levam a interpretar esses 6 dias da criação como sendo simbólicos ao invés de serem dias literais? Será que é isso que as Escrituras Sagradas quis dizer? Quando pegamos o primeiro capítulo do livro de Gênesis para ler, vemos que em cada dia, ao terminar o relato da criação de cada um deles, Moisés escreveu bem assim, foi a tarde e a manhã, o primeiro dia, o segundo dia e assim por diante até chegar no 6º dia. Já citamos na lição, em alguns estudos anteriores, que estudos científicos têm afirmado categoricamente sobre a teoria da evolução e que essa evolução abrange um grande período de tempo que faz chegarmos à conclusão de que o planeta Terra possui bilhões de anos. E por assim ser, a ciência afirmando tal coisa, até mesmo muitos cristãos têm chegado à interpretação de que os dias da criação não são dias literais, mas sim dias simbólicos. Porém, o autor da lição destacou para a lição do dia de hoje que existe um detalhe que até mesmo os estudiosos que não acreditam na criação literal do universo em 6 dias, é que eles reconhecem que a intenção do autor bíblico do relato da criação era ensinar que a criação se trata de 6 dias de 24 horas, e não ao contrário. Todos chegam a essa conclusão devido à estrutura linguística da palavra hebraica usada para dia, no livro de Gênesis, que é Yom. E o autor da lição explicou que toda vez que um número, primeiro, segundo, terceiro, é usado como adjetivo da palavra Yom, ela se refere a um período de 24 horas. Ou seja, essa estrutura linguística não deixa margem para dúvidas. São dias literais sem sombra de dúvidas. Eu não digo isso como uma forma de imposição não, mas porque eu pesquisei bastante sobre esse assunto. E estou convicto de que seria impossível para que um mero homem, a saber Moisés, há quase 4.000 anos atrás, sem recursos tecnológicos, nem mesmo muitos estudos científicos, trouxesse detalhes precisos da criação, que a ciência de hoje explica muito bem o que ele relatou. Mesmo que essa ciência, queira desvincular a ideia de que exista um Criador por detrás de todas as coisas. E por isso, a ciência, a verdadeira ciência, acaba confirmando que a sequência do relato da criação está corretíssimo, assim como Moisés descreveu. E eu acrescento que inclusive a literalidade dos dias também. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador da ciência e porque Ele também tem todo o poder. Muito simples assim. Os que aceitam uma criação de milhões de anos não percebem, mas quando fazem isso, estão levantando uma série de dúvidas sobre a integridade das Escrituras. E é exatamente isso que Satanás tem feito e conseguido alcançar êxito com tal façanha, de criar um cenário final onde as pessoas não acreditam na existência de um Criador, e não acreditar na literalidade da criação é um passo para que Satanás venha conseguir o que foi predito pelo profeta Daniel, conforme já vimos isso num estudo que fizemos recentemente, no qual diz que o chifre pequeno mudaria os tempos e a lei, e ele também está conseguindo fazer tudo isso quando insere essa ideologia na mente do mundo e também dos próprios cristãos que acreditam que o planeta Terra possui bilhões de anos. E quando Satanás começou a usar da influência do poder do chifre pequeno para atacar o dia de sábado, ele tem conseguido fazer com que o legado eterno de uma semana da criação de 6 dias seja enfraquecido, e ele, Satanás, tem prosperado em todo o engano que tem propagado. Tanto é que uma quantidade incrível de pessoas
têm passado a acreditar nesta teoria da evolução, que introduz a ideia de uma evolução deste planeta Terra em eras de anos. Se eu fosse parar aqui para trazer mais informações científicas para nós, demoraria mais algum tempo para provar que a Terra não é uma Terra velha, mas sim uma Terra jovem, e que tem aproximadamente 6.000 anos de existência. Mas dois pontos que eu gostaria de estar trazendo aqui no conteúdo de hoje, bem rápido, são esses aqui, ó. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre a idade da árvore mais velha que existe no nosso planeta. Essa árvore é a espécie conhecida como Pinus longeva, alguma coisa assim, comumente chamada de pinheiro bristlecone. Ô gente, me ajuda aí, por favor. Essa árvore é encontrada nas montanhas do oeste dos Estados Unidos e pode viver por milhares de anos. A árvore mais antiga conhecida, chamada de Matusalém, olha só, referência ao homem mais velho da Bíblia, tem mais de 4.800 anos de idade e cresce no Parque Nacional da Floresta de Inyo, na Califórnia. Essas árvores têm uma incrível capacidade de sobreviver em condições extremamente adversas, como altitudes elevadas, ventos fortes e condições climáticas severas. Mas possivelmente não foram resistentes contra uma, vamos dizer assim, suposta catástrofe universal, que coincidentemente bate com o relato do dilúvio. E não existe nenhuma outra árvore, que coincidência, dessa espécie com data superior ao do dilúvio, que inclusive é o segundo ponto que eu preciso trazer aqui, no conteúdo de hoje, só para não deixar essa questão em aberto. Muitas pessoas questionam se o dilúvio foi verdadeiro ou não. O único detalhe que eu quero trazer acerca do dilúvio no conteúdo de hoje é sobre algo interessante que se encontra em todas as partes do planeta Terra. Nós encontramos esses achados arqueológicos, que até mesmo no Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra, é possível encontrar fósseis de animais. Não só os animais terrestres, mas o que eu quero destacar aqui são os fósseis dos animais marinhos, que foram encontrados lá em cima, no alto do monte. Como é possível encontrar fósseis de animais marinhos lá no ponto mais alto do monte mais alto do mundo? Como é possível? Esse é um bom questionamento, não é verdade? E esses fósseis que foram encontrados, não só ali no Monte Everest, mas em várias partes de todo o mundo, mostram que esses animais, especificamente os terrestres, estavam procurando se proteger de algo. Pode ser, aí, a suposta coincidência, as muitas águas que não paravam de subir. E por fim, essas águas subiram tanto que até mesmo fósseis de animais marinhos podem ser encontrados ali em cima. E eu gostaria de mandar um abraço para um amigo de serviço que eu estive conversando recentemente sobre este mesmo assunto, aqui nesta semana, que é para o Luiz. Um grande abraço aí, Luiz, e que o Senhor Deus possa continuar abençoando a sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Enfim, temos tanto provas arqueológicas quanto provas científicas, a verdadeira, que comprovam que a nossa Terra não é uma Terra velha, mas sim uma Terra jovem, e que ao fazer a tal da engenharia reversa, na datação genealógica, e que ao fazer a tal da engenharia reversa na datação genealógica apresentada nas escrituras, apesar de não ser tão preciso, chegamos a uma data aproximada de 6.000 anos até Adão, que consequentemente seria a idade da existência do planeta Terra. E que juntamente com essa estrutura linguística do relato da criação, nos mostra que sim, os dias da criação são dias literais e não simbólicos. Esse foi o resumo da lição do dia de hoje, que foi até um pouco longo, mas necessário para trazer algumas informações importantes e fundamentais para nossa compreensão correta de um assunto tão importante. O Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima. Dias literais é o título da nossa lição Jovem Adventista do dia de hoje.